Oi, meu nome é Júlia. Oi, meu nome é Gabriela. E agora está no ar mais um episódio do Pode Sonhar. Um podcast que busca levar o conteúdo sobre publicidade e comunicação para você, de uma forma leve, descontraída e muito prática. E hoje nós vamos mergulhar em um assunto que é essencial para quem quer comunicar com impacto, o storytelling. E para isso, nós temos um mestre no assunto, que é diretor nacional de Storytelling e Inovação pela Artplan, Luiz Teles. Obrigada. Olha, é uma alegria imensa poder te receber aqui para falar sobre um assunto que é tão importante, que é o storytelling. Eu acho que para começar esse papo, é muito legal saber o seu storytelling, a sua narrativa. Da sua vida. Exatamente, como você chegou nesse mundo, fala, caramba, agora eu quero contar histórias, eu quero impactar as marcas, sabe? Bom, eu sou Luiz Teles, até por conta disso eu acabei ganhando um apelido curioso, se chama Storyteles. E aí isso virou uma marca. Eu me considero, como eu me apresento, eu me considero um contador de histórias visuais, porque eu sou artista plástico e depois eu fui elaborando outras formas de contar, fui adicionando outras formas de contar a história dentro dessa parte mais visual. Eu sou publicitário também, trabalho na Artplan como diretor nacional de Storytelling e Inovação. Eu sou da área de conteúdo, porque eu sou sócio e cofundador do WayLab, que também faz parte do mesmo grupo, que é a nossa agência de conteúdo para redes sociais. E ao mesmo tempo, assim, eu sou filho da Neide, do Carlos, eu sou neto do Luiz, do Alfredo e de duas Marias, sou pai do Pedro, do Bento, sou marido da Marília. Então, eu sou essa pessoa que tem várias facetas, assim. E eu comecei a pensar em histórias quando eu era muito novo, porque tudo nasceu de histórias em quadrinhos. Eu sempre gostei muito de histórias em quadrinhos, de ler histórias em quadrinhos. Adoro e continuo amando esse veículo, esse meio, porque eu acho que ele é incrível do ponto de vista de linguagem. E num dado momento eu falei assim, eu queria também contar as minhas histórias nesse mesmo formato. Como é que eu aprendo a contar a história usando esse formato de histórias em quadrinhos? Então eu falei, eu tenho que aprender. Então eu fui atrás de entender como é que funcionava a estrutura das histórias em quadrinhos. Eu tenho uma habilidade manual relativamente boa, então eu sabia desenhar desde muito cedo. Então eu juntava essa vontade de contar a história com a habilidade de desenhar. Então foi aí que começou essa minha paixão. E isso lá se vão, eu posso dizer que lá se vão 40 anos, porque eu tinha uns 14 anos de idade. Juntou com muito 55. agradável, né? Sua É. vontade pela arte, por contar história. E de lá para cá, eu sempre tive fazendo coisas que estavam relacionadas com histórias de alguma forma. Então, eu saí do interior do estado de São Paulo, eu morava em Rio Claro, que é uma cidade pequena, tem dois Rio Claro, né? Tem Rio Claro no Rio, tem Rio Claro em São Paulo. Saí de Rio Claro em São Paulo, fui para São Paulo para fazer faculdade de artes plásticas, porque eu queria justamente aprender melhor a contar e fazer histórias em quadrinhos. E aí eu descobri um universo muito maior do que as histórias em quadrinhos, mas tudo que eu fui fazendo sempre tinha a ver com isso. Meu trabalho de artes plásticas tem a ver com isso. Eu fui trabalhando com publicidade, comecei a trabalhar com comunicação, com design de internet, etc. e tal, sempre ali naquele papel de desenhar e tal. Então eu sempre tive muito envolvido com isso. Até no seu LinkedIn também, que tá lá, né, que é a paixão. Como que é? Peraí que eu vou dar uma coladinha. O contador de história por paixão, né? Isso. Tá lá. É uma coisa mesmo que reflete o que você é nessa jornada toda que você falou, que já se passaram 40 anos. Você foi construindo essa jornada, né, de contador de história. E você falou muito também sobre as artes plásticas. Você acha que isso tem um impacto direto, assim, com a sua profissão hoje em dia, que é o storytelling, né? Como essa arte te impactou e como a mudança também das artes durante as gerações vem te impactando? Também hoje você junta esse criativo e também esse meio que é da comunicação, que é comunicar, que emenda esse storytelling, essa arte e tudo mais, né? Que eles complementam. Olha, me complementa bastante, assim, porque quando eu entrei na faculdade de artes plásticas, o que aconteceu foi que, primeiro, eu ampliei o meu repertório grandemente. Né? Repertório é uma palavra muito importante para mim, muito valiosa para mim, muito cara para mim. Eu acredito muito que a gente tem que o tempo todo estar investindo em ampliar o repertório, procurar coisas diferentes, porque é daí que nascem essas conexões que a gente pode fazer na nossa vida. Coisas que você viu, experimentou, leu, espetáculos que você assistiu. Então, e repertório é uma coisa muito bacana. Então, as artes plásticas trouxeram isso. Eu falei, puxa, eu conheci artistas incríveis que eu não conhecia, tanto visualmente quanto a história desses artistas.
Eu conheci a história da arte de maneira geral, que foi se relacionando com a história do mundo, sempre teve muito relacionada. Então ela me deu essa amplitude de olhares, assim, sabe? A entender que a arte é muito mais do que uma coisa figurativa, por exemplo. Então entender como é que a arte abstrata foi se manifestando, foi acontecendo ao longo do tempo, entender o impacto disso político na época, entender como é que as vanguardas artísticas do século XX aconteceram, por que aconteceram e, de novo, qual é o impacto político e social dessas vanguardas. Porque a arte, além de tudo, não é só uma tela pintada ou um desenho rabiscado no caderno, é uma expressão, né? Você está se expressando através daquilo que você faz. E realmente isso tem tudo a ver com a comunicação, que é a nossa área, assim, porque a gente expressa o que o público quer sentir, o que eles querem se conectar, então realmente faz todo sentido essa coligação, assim, da arte com o storytelling. Calma, você vai falar... Não, eu vou falar então rapidinho. E aí tem uma questão que foi além das artes visuais, essa é a parte interessante que eu carrego até hoje no meu trabalho, não só como contador de história, mas como publicitário, como criador de conteúdo e tal. Que foi estar dentro de uma escola de comunicações e artes, que era uma escola maior, que era a ECA na USP, né? E onde eu tinha, por exemplo, eu tive o privilégio de conseguir fazer uma disciplina de linguagem cinematográfica com Jean-Claude Bernardet, que é um super cineasta, super crítico de teatro, um grande professor. E eu consegui capturar um pouco desse conhecimento dele para aprender linguagem cinematográfica. Então isso tudo foi reforçando esse meu repertório. Eu comecei a namorar a Marília, que hoje é minha esposa, e ela fazia teatro, então a gente sempre esteve muito perto do teatro como forma de expressão. Então entender como é que funciona a dramaturgia, como é que funciona o teatro, quais são as peças de teatro que estão por aí, que são formas de narrar também. Porque mesmo você não estando ligado diretamente, é isso que você falou, o repertório faz uma amplitude muito grande com o que a gente pode falar, o que a gente pode transmitir realmente. E aí você ia falar? É porque a gente estava falando sobre como a arte, ela vai impactando diferentes formas da nossa vida, né? A Julia estava até falando sobre, não é só a gente pintar alguns quadros ou fazer alguns desenhos, mas é muito mais sobre isso, é realmente uma forma de expressão. E eu estava lembrando, até você falou um pouco da história, estava lembrando do período da ditadura, né? Que as pessoas, elas usavam da arte para poder se expressar. Alguns realmente. artistas de músicas, acho que, não sei se, eu acho que o Cazuza, bem o Cazuza na mente, veio outros artistas, eles usavam da música para poder se comunicar, porque naquela época tinha uma censura, então muito grande. Eles usavam da arte e é muito legal a gente poder estudar e perceber, cara, aquele momento que aquelas pessoas conseguiram usar da arte para se expressar, elas conseguiram impactar pessoas que estavam vivendo aquilo. Então, sensibilizar essas pessoas, não pega Chico, Caetano, Gilberto Gil, que viveram isso intensamente, que foram perseguidos e tal, eles têm músicas absolutamente poéticas e que elas tinham uma sutileza para poder passar uma mensagem subversiva naquela época, para lutar contra a ditadura, que era absolutamente essencial, era importante, e é isso. E a arte sendo usada para poder fazer com que isso se desenrolasse e tocasse as pessoas. Eu acho que desde sempre, quando a gente fala de história, assim, a história do mundo mesmo sempre tem impactos muito grandes referentes à arte. A gente tem pinturas que refletem isso, músicas que refletem isso, poesias. Então, realmente, o dom de contar a história é o dom de se expressar para a história, para a gente fazer parte daquilo. A gente estava falando um tempo atrás sobre, tipo assim, como o repertório também é histórico, mas o rotineiro, porque a gente pega muito na prática, que você tinha falado, né? E o que, assim, diferencia para um jovem de 15 anos que não fazia a mínima noção que trabalharia com isso hoje em dia, para você hoje, tipo assim, qual foi a didática que você foi construindo, a prática que você foi construindo, para falar, pô, realmente, eu trabalho contando história e é isso que eu faço. Eu acho que primeiro tem uma consciência de que tudo tem história. A história está impregnada em absolutamente tudo que a gente faz. Ela foi evoluindo na medida em que a gente foi, inclusive, construindo linguagem mesmo, linguagem falada, linguagem escrita. Então ela foi acompanhando esse processo da evolução humana, cerebral. Então, essa consciência hoje, depois de 40 anos trabalhando com isso, vivendo isso, né, e produzindo isso, eu olho, puxa, como é interessante eu perceber a importância da história para a vida e como ela pode ser aplicada em vários lugares profissionais. E aí a outra coisa foi que, num dado momento, eu não sei em que momento, mas vou te dar um exemplo, lembrei agora uma outra coisa. Logo no comecinho, quando eu comecei a fazer histórias em quadrinhos, você tem aquela separação de que alguém escreve e alguém faz a ilustração, né, faz a arte.
E como eu fazia arte, mas eu queria também escrever, então eu falei, como é que eu faço para aprender essas duas coisas? E um grande amigo meu, que era um cara, era uma cidade pequena, tinha pouca gente que a gente conhecia, que gostava de quadrinhos e curtia isso também naquela cidade, então a gente se conhecia, o Klebs, sabe? E ele chegou para mim e falou assim, olha, vai estudar roteiro de cinema, roteiro de TV. Ele me deu uma dica para ir estudar Doc Comparato, que é uma puta referência de roteiro hoje em dia. Tem uma trajetória enorme na televisão brasileira, na Globo fazendo filmes e fazendo outras séries e novelas, etc. Mas o Doc foi a primeira pessoa que escreveu um manual de roteiro feito por um brasileiro. Se a gente tem um manual de roteiro de outros lugares. Então aquilo ficou comigo. Eu falei, por quê? Se eu entender... E ele falou, vai entender de cinema, porque quando você entende dos ângulos do cinema, daquela coisa de... Exatamente. Você vai saber como retratar aquela cena da melhor maneira possível. Então, a partir do quadrinho, a partir do estímulo do Klebs, de entender que eu precisava me reforçar, aprender coisas diferentes, eu fui fuçando, eu fui buscando. Então, eu fui ler o livro do Doc Comparato, fui ler um livro sobre linguagem cinematográfica, e depois de algum tempo, já estava na faculdade, já depois, eu comecei, puxa, eu vou fazer um curso de roteiro. Então, eu fiz um curso de roteiro para longa-metragem, para entender como é que funciona aquela escrita, sabe? E a gente estava falando sobre isso mais cedo hoje, e é muito mágico quando você entende que você, como escritor de roteiro, precisa traduzir uma atmosfera de uma cena para um texto que alguém vai conseguir entender, interpretar e criar visualmente aquela cena. Então é um exercício criativo enorme para você falar assim, como é que eu descreveria essa cena que a gente está vivendo aqui para alguém filmar depois, a partir só do texto. E aí também é uma coisa muito boa para você como ilustrador, né? Porque aí você se especializa realmente a fundo como retratar aquela imagem, né? Então é uma complementaridade super bacana. Então eu fui fazer um curso de roteiro. Então como é que eu fui adicionando essas capacidades dentro dessa história? Eu fui fazer um curso de roteiro. Aí eu fiz um curso de roteiro de longa-metragem no mesmo lugar que eu estava fazendo, que é um centro cultural em São Paulo, chama Barco. Eles tinham um curso de série. Falei, vamos entender. Aí fui fazer um curso de série. Tudo isso à noite, depois, sabe? Fazendo, ou seja, complementando mesmo. Aí no curso de série se descobre que existe, né, um tempo específico para uma série de comédia, para uma série dramática, que uma série dramática tem 52 minutos, uma série de comédia tem 30 minutos. Você vai entendendo um pouco dessa lógica, que naquele momento ainda vinha muito daquela coisa da televisão americana, hoje em dia isso está quebrado um pouco. Mas só de avançar dentro desse universo que eu não conhecia e aprender coisas novas e formas novas de contar a história, já foi demais, eu ficava cada vez mais fascinado por isso. O segredo é não se limitar, né? É não pensar, tipo assim, eu entrei nessa faculdade, então eu vou seguir isso, isso e isso. Não, é isso que você falou. Não necessariamente você vai trabalhar com roteiro, mas que mal tem conhecimento. Então vamos atrás de um curso de roteiro, vamos atrás de um curso de série. E realmente isso faz super sentido. Porque até aqui dentro, né? A gente está estudando publicidade, mas as inserções que vocês trazem pra gente abrem o nosso ponto de vista. Porque não necessariamente no meu campo profissional eu vá trabalhar com storytelling, mas eu sei o que é, eu sei como fazer. Então, realmente, tudo isso abre nossa visão, até para poder também, a gente lida com um público muito amplo. Então, se a gente não sabe comunicar com diversas pessoas, a gente não faz um bom trabalho, né? Essa é a verdade. A gente falou muito aqui. Mas quem está assistindo talvez não saiba o que é storytelling realmente. Então, vindo de um especialista, a gente queria que você explicasse assim, o que é que baseia o storytelling, o que é assim. Tá legal. Eu poderia dizer que sim, primeiro, como eu falei, as histórias estão em tudo. Então é difícil você separar o que é o storytelling do resto, né? Então tudo tem história e consequentemente tudo tem essa forma de você narrar. O que eu considero que storytelling, pensando num recorte, o entendimento de como funciona uma estrutura narrativa. Então, quando você dá 2 passos para trás, você sai da história e entende como ela está sendo estruturada, isso para mim é uma visão de storytelling. Quando você não está no meio da história, quando você é a pessoa que está construindo essa história, quando você consegue identificar quais são as partes que constituem uma narrativa, e aí elas têm necessariamente, não necessariamente, mas tem uma base muito forte dentro da cultura ocidental, que é aristotélica, que Aristóteles chegou e falou, olha, vamos para uma boa história, no caso dele, ele fez isso a partir da relação que ele tinha com o teatro, então, para uma boa peça de teatro, seja uma comédia ou uma tragédia, tem algumas coisas que vale a pena, boas práticas que ele registrou. E uma dessas boas práticas existe uma estrutura fundamental que é de 3 grandes partes.
Então existe um momento dentro da história que é um momento de apresentação, que é onde as coisas se definem. Quem é o personagem, o que ele quer, como é que ele vai resolver essa pendenga, em que tempo nós estamos. Quando você vai contar uma história, você fala assim, olha, tudo começa quando? Era uma vez. Era uma vez, era 1964, 1968, 2025, onde nós estamos falando? E aí, então, isso faz parte desse primeiro momento, que é o contexto, né? Que é essa apresentação. Você tem um segundo momento, que é o conflito, que é aqui que está o coração da história está aqui, porque ele fica ali, qual é a encrenca, qual é a treta, qual é o problema que tem que ser resolvido. Né, também a pessoa que está vendo pro final, assim. É exatamente aqui que a gente fica preso, a gente fala assim, e agora? O que vai acontecer? Né? Eu brinquei hoje mais cedo, a Maria de Fátima vai casar ou não vai casar com o Afonso? Ela vai ficar rica? Ela vai ficar rica. A gente sabe no caso que vai, porque já é uma reformagem. Mas é isso, a gente fica ali atento, assim, caramba, como é que isso vai se resolver? Então esse é o momento do conflito, né? Que é essa tensão. E você tem uma resolução no final. Então, necessariamente, alguma coisa acontece depois do conflito. Né? Então, quando você vai entendendo essa estrutura narrativa e vai identificando essa estrutura narrativa nas histórias que estão por aí, e elas estão por aí em todo lugar, você consegue fazer com que manipular um pouco dessas histórias que estão mais brutas para que elas façam um certo sentido. De novo, dentro de uma lógica ocidental. A gente tem estruturas narrativas que têm 5 atos, tem estruturas narrativas que têm 7, mas são, em geral, variações dessa coisa tripartidária de 3 em 3 grandes momentos do Aristóteles. É porque eu fiquei com uma dúvida. Porque Quando você estava falando, eu estava pensando numa coisa, que ontem eu estava pesquisando um pouco do roteiro, e aí isso me veio, eu falei, caramba, eu preciso perguntar isso pra ele hoje. Por exemplo, a gente está num filme, e aí nesse filme tem tem a introdução da história, tudo que acontece e tudo mais, mas aí, sei lá, por exemplo, uma família tá reunida, tem todo um contexto, família reunida, tá jantando e tal, e aí, sei lá, ele abre uma garrafa de Coca-Cola. Aquilo ali é um merchandising, mas ao mesmo tempo também tem storytelling ali por trás, porque querendo ou não, ele está querendo comunicar e impactar de alguma forma com aquele produto que ele está abrindo, né, que é a Coca-Cola. Mas eu não sei, eu fiquei na dúvida, falei, cara, será que isso é storytelling? Ou seria só merchandising? Tô lá no filme e só abrir a Coca e vou beber. A resposta é sim, isso é storytelling, a resposta é sim, isso é merchandising, mas ele pode ser feito de maneira mais ou menos orgânica. Então, pelo que você me falou agora, na cena que você descreveu, quando a gente imagina, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer enquanto eu estou conversando com você, a cena está aqui aberta, tem uma latinha que poderia ser de qualquer coisa, mas ela não coincidentemente é de Coca. Aí você vai pegar e continua conversando comigo, e abre, e a Coca-Cola está dentro de um contexto onde as pessoas tomam refrigerante. Sim. E naquele momento o refrigerante escolhido, não coincidentemente, porque isso é um merchandising, foi uma Coca-Cola. Agora, então isso é uma coisa que eu chamo de um storytelling orgânico, um storytelling de marca que está conectado com a história que está sendo contada dentro de um filme. Então você não tem a expectativa de ver ali uma publicidade mais declarada, porque quando você está na frente da televisão, você está meio que, esse é o código, né? Num filme não necessariamente acontece isso. Agora, se eu estiver conversando com você, e tal, não sei o que, e eu falo assim, tô com uma sede agora, quero tomar um refrigerante. Aí você pega o refrigerante, e você toma. O que acontece nesse exemplo? Você transforma um filme num comercial publicitário. E ele perde o impacto, porque o que está conectando as pessoas com aquele momento não é a Coca-Cola, mas é aquele momento. Ela pode fazer parte do momento, pode, digamos, pegar carona nessa conexão emocional? Pode, desde que o que seja mais importante de ser preservado seja a história. Então, as duas coisas, é o merchandising e a storytelling. Agora, é um cruzamento de linguagens desnecessário, na minha opinião, porque você está perdendo aquilo que é mais importante, que é a história. E eu estava pensando também que quão importante, né, que a gente tem storytelling, e o quanto hoje em dia é algo que ele vai impactar o público, né? Tem até, eu lembrei também de um comercial, acho que não sei se é da Brastemp ou da Electrolux, mas é um comercial sobre a geladeira, e na geladeira tinha vários ímãs. É lindo esse comercial, é muito legal. Sobre família e tudo mais. E naquele momento você não pensa, é a geladeira tal. Você vê que ela tá ali. A gente tá falando sobre geladeira, a gente tá falando sobre essa geladeira. Mas a gente vê o impacto emocional que a gente vê das famílias, da união, e o quanto que a geladeira estando ali, ela também tem nela histórias, sabe? Então, tipo, eu acho isso muito legal. O quanto que
isso, o storytelling, ele consegue englobar, além de, claro, divulgar um produto, divulgar uma coisa, mas principalmente o impacto que aquilo vai gerar naquela pessoa, em quem está assistindo, né? Ele conecta emocionalmente. É por isso que, tecnicamente, é importante você entender como é que isso funciona. Então, voltando para a sua pergunta, o que é o storytelling? O storytelling é isso, é essa capacidade da gente olhar para uma estrutura e entender que ela tem uma sequência lógica e que ela tem objetivos de emocionar, de conectar e assim por diante. Ela falou sobre comerciais e durante a sua trajetória profissional, qual foi o maior desafio assim que você já enfrentou com uma marca, com um case, que você falou assim, caraca, isso aí eu vou penar para criar uma história para ela? Olha, tem momentos de crise, tem momentos em que a marca ela fez alguma coisa muito errada. Urgente, E aí como é que você tenta recuperar um pouco de uma reputação de uma marca que está sofrendo um ataque muito grande, né? E então, sei lá, tem momentos em que você, nesse caso especificamente, a gente tinha que ter uma coisa muito transparente. Então, como é que eu consigo voltar para a audiência para contar a versão da marca do que aconteceu, né? E se for o caso, falar assim, erramos, foi mal, assumimos esse erro, temos que fazer isso e temos esse plano para mitigar esse erro e a gente já está fazendo A, B, C e D, né? Então, é uma narrativa, logicamente, a narrativa está muito presente aí na escolha, por exemplo, da ordem que você vai começar a comunicar essas coisas. Então, primeiro você fala que errou, depois você fala o que você está fazendo, né? Primeiro você, em vez de você tentar se justificar, primeiro fala assim, então, essa sequência, ela interfere na absorção que a audiência vai ter daquela história. Não foi nenhum problema do Rock in Rio. Foi o cantor, que infelizmente não conseguiu vir. Mas aí, querendo ou não, o público que está esperando coloca a culpa no festival, porque o festival prometeu aquela cantora lá, né? Então, realmente, ter um jogo de cintura muito bom para poder sanar o problema que está acontecendo aqui e, ao mesmo tempo, e a Lady Gaga que realmente não vem, os prejuízos que isso está trazendo, entendeu? Então, realmente, é uma coisa assim que tem que ter muita cautela, né? Em formato de tratar. Precisão. Exatamente. A gente estava falando sobre, você também trabalha com conteúdos de mídia, né? E aí, como que você consegue administrar? Porque você faz bastante coisa. A gente pesquisou sua vida e olha, nossa redatora suou para poder... Ela falou, gente, ele faz muita coisa. Faz muita coisa. E como que você se adapta a essa rotina nessas profissões, múltiplas profissões que você tem? E também contar um pouco também sobre a administração, né, de conteúdo. Como é que é trabalhar essa coisa de marketing de conteúdo, né? Sim. Que também, querendo ou não, implica com o storytelling, com a comunicação, com a criatividade, né? Bom, primeiro que eu estou hoje me dividindo do ponto de vista dentro do grupo em duas grandes funções. Eu tenho uma função dentro da Artplan, né, que é voltada para o storytelling, para narrativas. Então, isso significa que eu ajudo a estruturar algumas apresentações, faço dinâmicas com os clientes. E hoje, particularmente, eu estou muito envolvido com a maneira como a gente está buscando crescer a cultura de inteligência artificial dentro da agência e dentro do grupo. Então, eu faço um papel meio de conector das iniciativas que estão acontecendo. Dentro do Lab, eu tenho uma posição mais estratégica, menos executiva. Foi um combinado que eu fiz com os meus sócios, com os dois Ronaldos, que são sócios meus. Então, eu estou no processo de transição para justamente poder tocar essas outras coisas, que são o curso, as palestras, etc. e tal, que são coisas que eu tenho feito. Então, eu não tenho uma rotina executiva no dia a dia. Eu trabalho muito com a liderança, em momentos específicos, quando a gente vai fazer algumas coberturas maiores, eu acabo também me envolvendo. Então, eu tenho o privilégio e a parceria dos meus sócios para poderem tocar essa coisa do dia a dia executivo do Lab. E aí, as outras coisas, elas são nesse meio do tempo. Assim, eu estou investindo muito em construir conteúdo de maneira consistente para poder compartilhar aquilo que eu tenho acumulado ao longo desse tempo e dessas jornadas. Então, o Instagram é preferencialmente o meu canal, onde eu estou conseguindo agora achar um formato e tal. Fiz um curso que está gravado, que estou comercializando no Hotmart, que faz parte da Academia Dreamers, então ele foi feito para dentro primeiro, para depois a gente pôr para fora. E essas outras coisas são desdobramentos dessa figura. O que aconteceu foi que eu percebi que eu tinha uma quantidade de informação aqui que poderia ser um produto. Né, um produto que fala sobre storytelling, que aplica o storytelling. Você é o produto. E eu sou o produto. Então eu sou o produto. Então eu estou construindo esse produto e os seus desdobramentos em vários lugares. Fala pra gente onde que a gente acha esses conteúdos.
Tá bom, predominantemente no Instagram, então eu sou o @_ storytellers com 2 L's, que junta storytelling com Luiz Teles. Então é _ storytellers com 2 L's. No Instagram é onde eu estou predominantemente. No TikTok é storytellers. E eu tenho um canal no YouTube que é Storytellers também. E é onde eu tenho colocado já estou no 8º episódio de uma série que eu estou fazendo que chama Story Drops, que são pequenas aulas ou pequenas dicas rapidinhas sobre aspectos do storytelling. Para dar um gostinho também do curso que você vai oferecer. Isso, no YouTube também tem um mini curso que a gente disponibilizou gratuito uns 2 meses atrás. E aí dá para as pessoas sentirem um pouco como é que funciona essa coisa das aulas. Com certeza. Gostei. E o dia a dia de uma agência de conteúdo, aí pensando naquilo que você falou, né, de como é que é gerenciar, é como é que a gente traz justamente esse olhar narrativo, mas um exercício grande que a gente faz lá, tem uma coisa que a gente descobriu no A-Lab, que é essa junção muito próxima entre estratégia e criação. Então não tem uma coisa que predomina ali, tem uma parceria linear entre estratégia e criação, porque é importante você ter o mesmo peso dessas duas coisas. Tanto alguém que vai entender editorialmente o que vai ser publicado na vida e no timeline dos clientes, quanto alguém que tem um olhar de craft, sabe, de artesanato, de fazer a coisa bonitona e tal, e ter ideias. Não é porque é conteúdo que a gente não tem ideias, então a gente sim tem ideias, então a gente cuida de Vibra, cuida de Porto, cuida de... agora, logicamente, vai sempre escapar os clientes, né, que a gente está nessa hora. Então, são clientes que a gente tem, que são grandes, a gente tem PicPay, a gente tem Faber-Castell, que é uma marca maravilhosa para poder trabalhar. Então, tudo que vocês veem dessas marcas. Né? Exatamente, exatamente. Né? Então, o nosso desafio é sempre esse, como é que a gente consegue, numa parceria com os clientes, estabelecer esses territórios de editoriais, territórios de conteúdo, para que a gente possa falar de coisas que não são necessariamente só os produtos. O grande desafio que a gente tem no conteúdo hoje, e se vocês pararem para dar uma olhada, vocês vão começar a perceber, olhar marcas que vocês gostam, por exemplo, vocês vão perceber que ela está falando de si mesma o tempo inteiro. Ah, compre meu produto, compre meu produto. Eu estava, inclusive, esses dias dando uma olhada nisso. Porque tem, para dar um exemplo, né, lojas de esporte. A Nike e a Fila, elas têm um tipo de comportamento, em questão do marketing de conteúdo, muito diferente. Porque a Nike, ela se comunica realmente no storytelling, falando sobre a história das pessoas, sobre como superação. Exatamente. E tanto que a gente pode ver que o storytelling, ele impacta, que quando a gente pensa em uma marca de esporte, a gente pensa na Nike. Já, tipo, a Fila, ela vai impactando de uma maneira diferente, mais com modelos, mais mostrando o produto, minha qualidade é isso, isso, isso. E assim, é legal, é maneiro, só que o que impacta mesmo é a gente ver a história, é a gente se impactar com aquilo, a conexão. com essa narrativa. Você trouxe também uma coisa muito legal, que você está fazendo essa conexão, né, de integração de inteligência artificial lá. E realmente foi como eu posso dizer, um conteúdo, não é um conteúdo, é uma plataforma mesmo que impactou muito a nossa área, assim, né? A nossa área, ó, gente. Estabeleci com ela amplia a minha capacidade criativa. Então, eu sou uma pessoa... Não domina. Não, absolutamente. Para mim, ela amplia a minha capacidade criativa. Então, eu dei um exemplo hoje mais cedo que era... Eu fiz um curta-metragem de animação usando essas ferramentas que talvez demorasse muito mais tempo se eu quisesse fazer uma coisa dessa. Então, era um desejo que eu tinha. Eu tenho uma historinha aqui, ela é curta, por que eu não faço uma animação disso? Como fazer essa animação? As ferramentas estão aqui. Então, ela viabilizou uma ideia minha de maneira muito rápida e muito prática. Né? Agora, isso sou eu, é a minha relação. A palestra que eu dou, usando o Cloud, que é aquele hardwarezinho que grava, e ele tem uma IA embutida, e ele resume essa palestra, eu trabalho a partir dela e faço um texto para fazer um e-book. Sim. Tá? E eu fiz isso no GPT, teve um resultado, eu fui editando a partir desse texto, e eu fiz isso no Claude, foi muito mais legal, ficou muito mais interessante. Então eu percebi que o Claude, para trabalhar com texto, eu acho mais interessante do que o GPT, na medida do limite que ele tem ali da gente poder usar. Então isso foi um aprendizado. Então, se eu quero uma coisa de texto mais elaborado, Claude, GPT para pesquisa. Aí, toda vez que eu vou fazer uma pesquisa que eu sei que eu preciso de fontes, eu já vou direto no Perplexity. Porque ele é mais preciso na indexação de fontes, ele traz coisas mais legais. Ele é mais analítico também, né? Ele viaja menos, né? Ele alucina menos. Porque o GPT, quando ele não sabe, ele inventa. Isso é né? verdade. E o Perplexity, ele é um pouco mais rigoroso
GPT com o ele resultado. vai afundando muito. Não, porque tem essas emoções, É a parte isso. dela. Eu acho que o segredo é realmente usar como suporte do que como um objetivo principal, né? Você usa pra auxiliar na sua rotina que é louca. Então, ok. E não fazer daquilo o seu trabalho. Tipo assim, ele vai fazer o seu trabalho. Não, ele vai te auxiliar no que você já sabe. Ele é um parceiro ali pra falar, tô precisando. Exatamente. Me ajuda aqui a fazer esse texto. E ele acelera. Então, assim, eu não tenho uma, quer dizer, eu tenho algumas que eu pago e talvez até eu tenha que revisar daqui um tempo, assim, faz sentido renovar isso ou tem alguma outra também para essas coisas que é tão boa quanto. Acho que tem que pagar alguma, porque você tem funcionalidades que vão muito além do básico, você não está compartilhando as suas informações quando você paga e outra, você não está usando de um aprendizado que é de outras pessoas. Você pode cercar ele para ele só aprender a partir daquilo que você dá para ele. Então, acho que isso é importante. Aí eu vou dar um exemplo. Tava lá eu no domingão, domingo? Foi domingo. Por quê? Show da Lady Gaga no sábado, e eu não sei se vocês repararam, ela tinha um show, o show dela tinha um ato 1, ato 2. Eu falei, caralho, desculpa. Falei, caramba. E ela assumiu, porque todo show é uma narrativa, todo show é uma história. E ela tá colocando, ela assumiu esses momentos de falar isso. Ah, não tive dúvida. No domingo eu falei, quer saber? Vou fazer um carrossel. Eu peguei umas imagens, como eu trabalho com Photoshop, então eu mesmo consigo deixar as minhas imagens bonitonas. Então eu tenho eu gosto de fazer isso, eu faço. Mas eu vou pedir ajuda do GPT para me criar um pouco dessa lógica. Cara, ele fez um negócio que fazia todo sentido, da narrativa, do storytelling, do ato 1, do ato 2, não sei o quê. E aí no domingo, sei lá, tarde, depois do almoço, assim, porque ele me ajudou com a parte do texto, que eu não precisei ficar criando do zero, foi muito rápido. Eu falei, trabalha você no texto enquanto eu recorto as imagens aqui. Juntamos tudo, publiquei, a coisa bombou, foi super engajado. Porque estava no timing, estava todo mundo falando sobre isso. Talvez se você não tivesse usado o GPT, teria passado o timing. Exatamente, exatamente. A gente está chegando ao fim do nosso podcast. E eu queria saber como que você se sentiu participando dele, da percepção que você entrou e agora que a gente está terminando. Ah, eu me senti muito bem, ótimo, estou me sentindo ótimo. Não, porque é legal, porque a gente conseguiu fazer aqui, trazer coisas e conexões que talvez não aparecessem numa conversa que fosse diferente. Né? E aí um ponto para vocês que nesse sentido, assim, a gente tem um roteiro? Tem, mas o que importa é essa conversa. E é isso que é legal, é isso que é rico, sabe? A gente conseguir ir a partir dessas conexões que vocês têm, conexões que vão surgindo na cabeça de vocês e vocês trazem para a discussão, é que a gente consegue fazer disso uma conversa única. Ela não poderia ser reproduzida de alguma outra forma, porque somos nós três que estamos aqui e a partir de alguns estímulos a gente vai ampliando e trazendo lembranças e memórias. Então a coisa do roteiro vem do Doc Comparato. Não, mas quanto tempo eu não lembrava disso? Então, é isso que é legal. Então eu saio daqui revisitando alguns pontos importantes dentro do meu processo, da minha jornada, porque a partir de uma pergunta, ou de um desejo, ou de um estímulo, ela surgiu de volta. Sai transformada. Foi muito bom te receber aqui, muito bom mesmo. Acho que essa conversa, assim, serviu para esclarecer mesmo o que é storytelling, como que as narrativas podem ser contadas de diversas maneiras. E muito obrigado mesmo por você ter passado esses conteúdos pra gente. Muito obrigada, eu tenho certeza que, como a gente até estava falando, né, isso impactou não só aquelas pessoas que querem trabalhar com o storytelling, mas aquelas que querem comunicar com impacto. Né? Exatamente. Então, muito obrigada por esse podcast. É um prazer mesmo. Obrigada. E você que escutou a gente até aqui, compartilha pra gente poder gerar mais narrativas e pode acessar as nossas redes sociais e do Luiz também, que é Storytellers com 2 L's. E a nossa é Pode Sonhar com 2 R's. Muito obrigada por ter escutado a gente até aqui e até o próximo episódio. Até, gente. Tchau. Foi. Muito obrigada.